Estamos aqui para falar sobre o 8º bloco de atividades e o nosso conteúdo de hoje é o second conditional. A gente já viu o first, agora a gente vai ver o second conditional, ok? O second conditional são orações utilizadas para falar de situações pouco prováveis ou mesmo irreais no futuro, ou ainda situações hipotéticas. As sentenças condicionais em inglês são formadas pelo termo if, ou seja, se. Podem ver aqui no exemplo, ó. If I had lots of money, I could travel around the world. Se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia viajar ao redor pelo mundo. Isso quer dizer o quê? Se eu tivesse. Isso me leva a pensar que eu não tenho dinheiro. Então é uma situação hipotética. Certo? A formação do second conditional são duas sentenças. A if clause, ou seja, a frase que tem if, e a frase principal. A frase que tem if tem um verbo no passado simples. E a principal inclui alguns verbos modais, que podem ser would, could, might ou should. Então a frase fica assim, ó. O if mais o simple past, mais o would, could, might ou should, qualquer um deles, e o verbo no infinito. Exemplo. If I went to Barcelona, se eu fosse a Barcelona, olha só, essa primeira frase está um simple present, é o simple past, é o passado simples, porque o verbo está no passado. I would visit the market, eu visitaria o mercado. Esse would é um condicional que leva esse verbo para o condicional, ou seja, é uma condição. Se eu for a Barcelona, eu visitaria o mercado. Olha só o segundo exemplo. If I didn't have to work, I would go to the beach today. Se eu não tivesse que trabalhar, eu iria à praia hoje. É uma situação hipotética. Olha só o nosso próximo exemplo. If I lived in Spain, I would be happy. Se eu morasse na Espanha, eu seria feliz. Ou seja, de novo, uma situação hipotética. If I were you, se eu fosse você, I wouldn't do that. Se eu fosse você, eu não faria isso. Ou seja, se eu fosse você, eu não sou você, é uma situação hipotética. Ok? Importante destacar que o if também pode surgir no final da sentença. Como a gente já tinha visto no outro condicional, o if pode aparecer na frente ou ele pode aparecer depois, certo? Isso não muda o valor da frase. Olha só. If I had $1 million, I would buy a new house. Mas eu posso mudar? Posso. I would buy a new house if I had $1 million. Repare que aqui tem vírgula, aqui não tem. Se a frase com o if vier depois, eu não coloco frase. Ou seja, se a frase principal vier na frente, eu não preciso usar a frase. Ok? Esses verbos modais, eles também podem aparecer contraídos. Would not, wouldn't, should not, shouldn't, could not, couldn't. Lembrando que quando aparece um verbo modal, a gente nunca usa outros auxiliares. Ok? É isso. É isso, não nos anos. Qualquer dúvida, me procure no plantão. E é isso. Bye, bye.